Agora oficialmente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez nessa casa tão animada, que me deixa feliz, que me deixa mais contente e alegre em participar, não só com vocês aqui em Itu e nesta casa maravilhosa, mas também num sábado de manhã, falar de doutrina, falar de espiritismo, falar de Jesus, falar de coisa boa, não é verdade? Então, essa semana eu fiz uma palestra no Cabaninha falando sobre um suicídio falsamente atribuído ao espiritismo, e aí me lembraram que nós estamos no Setembro Amarelo, né? E aí hoje, eu nem pensando nisso, não é o tema da manhã, resolvi falar sobre uma frase. Na verdade, a frase é só o título da palestra, que a gente conhece muito, que é aquela frase: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Vocês conhecem essa frase? Então, assim, se tivesse um data show, assim, que eu tivesse trazido a apresentação, tá lá bem grandão, assim, pela dor ou pelo amor. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é para nós trazermos a doutrina como fundamento daquilo que nós precisamos estar sabendo, conscientes, racionalizando, para que a fé racional nos ajude numa conduta melhor na nossa existência. Porque o grande fato é que nós de verdade assim temos fé. Mas eu estava até comentando antes aqui no início, a nossa fé ela é muito teórica, ela não é uma fé praticada muitas vezes, a gente esquece de praticar aquilo que acredita. Então nós temos o objetivo de estudar e, como bem falou o nosso amigo, essa casa que é uma casa interreligiosa, e além dos aspectos da Umbanda que vocês nos dias da semana pertinentes estudam, no dia de hoje é um dia de espiritismo e eu falarei sobre doutrina espírita. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar: nós somos espíritos imortais. Essa casca, esse equipamento, esse robô, esse computador que nós usamos aqui, isso aqui fica. Com o tempo nós vamos gastando, né? Alguns gastam com os cuidados, a manutenção, tudo direitinho, e outros não, outros vão assim acelerando até que estraga. Mas o fato é, este equipamento chamado corpo físico vai deteriorar, porém a morte é física. Por isso que o espírita fala desencarnação. Desencarnar, deixar o corpo físico, deixar a carne para trás, mas o espírito continua sendo imortal, ele continua vivo. O progresso é um caminho, uma estrada que a gente vai trilhar. Alguns mais velozmente, outros menos aceleradamente, mas todos estamos nesta jornada do progresso. É uma lei da natureza, é uma lei divina. Todos progredimos. E qual é o nosso destino? Nosso destino é a perfeição. Não a perfeição de Deus, que é uma perfeição inatingível, mas a perfeição do Espírito. Por que não dá para ser a perfeição de Deus? Porque Deus só tem um. Então nós não podemos ser comparáveis a Ele, mas sim nós temos uma capacidade de progredir até a perfeição possível do Espírito, que é o ápice, o máximo do conhecimento moral e do conhecimento intelectual, aquela questão do pensamento e do conhecimento de todas as coisas. E é claro que, se nós temos progresso e objetivo de perfeição, nós temos no meio deste caminho uma possibilidade, que é a possibilidade de escolher, que é uma outra lei natural, a lei de livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nos permite, quando éramos primitivos, tínhamos menos livre-arbítrio, hoje temos mais e teremos no futuro muito mais livre-arbítrio. Nos permite dizer o seguinte: eu quero ir pela estrada tal, eu quero ir nesta velocidade e eu quero fazer uma parada, um desvio, ou eu quero ir direto. A gente tem esse poder sobre a própria vida. Aí nós, aqui encarnados, pensamos: puxa, na teoria é muito bonito isso, né? Muito legal. Mas eu tenho um monte de problemas que não me deixam ir na velocidade que eu gostaria de ir.
Eu sofro, eu tenho dor, eu tenho necessidades. E aí a gente precisa trazer para a consciência que existe, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, que são bem-aventurados os aflitos, que chama o capítulo, existem as aflições causadas em outras vidas, que nós construímos no passado de outra vida, outra encarnação, e as aflições desta vida, que nós continuamos construindo porque somos invigilantes, porque ainda deixamos nos dominar pelas nossas vaidades, pelas nossas imperfeições egoístas, orgulhosas, muitas vezes vingativas, enfim. A gente vai arranjando uma dor de cabeça que tem que ser resolvida, que tem que ser curada. E essa questão dos sofrimentos não é porque necessariamente nós tenhamos que estar num mundo de expiações e provas, mas porque nós escolhemos estar num mundo de expiação e provas. Porque quando nós, pelo livre-arbítrio, escolhemos o engano, escolhemos a parada, escolhemos o tropeço, escolhemos coisas que vão dificultar a caminhada, a gente tem que chegar e dizer assim, ó, bom, semeei, agora cresceu, eu tenho que colher. Este é o caminho da dor. Quem não vai por este caminho tem uma outra opção, que é o caminho mais direto, o caminho mais alinhado com as leis naturais, com as leis divinas, que é o caminho do amor, da responsabilidade, do respeito à sociedade, aos indivíduos, aos sentimentos bons que nós carregamos, ao fato de nós dizermos assim, puxa, eu não sei o que essa pessoa está sentindo, mas eu sei o que eu sentiria no lugar dessa pessoa. E por isso eu sei como lidar com ela, porque eu sei como gostaria que eu lidasse ou que lidassem comigo. Então o grande segredo dessa questão do ir pelo amor ou pela dor, e no nosso contexto eu acho que é mais ir pela dor do que pelo amor, é que nós precisamos entender que somos aprendizes. Nós somos aprendizes. E o aprendiz não sabe tudo. E por não saber tudo, erra. Tá tudo bem. Então, qual é o nosso objetivo? Nós estamos em 2025, nós estamos no século 21. Parece que foi ontem a virada do século e nós já estamos em 2025. Então, o tempo está passando rápido e a Terra já cansou de estar no processo de expiação. E a Terra, planeta, que também evolui, quer regenerar, só que ela precisa da humanidade regenerada. E a humanidade não vai regenerar inteira. Não. Os 8 bilhões de pessoas encarnadas, mais 4, 5 vezes de espírito que tem na Terra, no campo, né, do espírito, não encarnados, não vão regenerar todos. E quem ficará aqui? Eu quero ficar. Não sei ainda se já estou apta, mas eu tenho os papos com Deus e digo assim, Deus, eu quero, hein? Essa vaga é minha, eu estou estudando para passar nesse vestibular. E a pergunta que vocês devem fazer a vocês mesmos é, eu estou me preparando? Eu estou fazendo os exercícios? Eu estou provando para mim mesmo que eu quero e pretendo ficar na Terra como um mundo regenerado? Porque na época de Kardec, os espíritos diziam que a maior alegria era sair daqui. Mas não agora. Agora é ficar. A gente pode até ir para um mundo melhor. Que Deus abençoe quem consegue. Mas a maioria, ou uma grande parte, não vai para um lugar melhor. Vai para um mundo de expiações, possivelmente mais atrasado do que a Terra está hoje, para continuar a sua jornada da onde está no seu ponto de tropeço. E aí eu trago para vocês a pergunta do Livro dos Espíritos, doutrina 783. O que diz esta questão? Kardec faz sempre as perguntas e tem as respostas. E eu fiz aqui um compiladinho dessas questões para trazer a resposta para vocês. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Ele se esclarece
pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Tradução? Precisa? Mas, mesmo que não precise, eu vou falar. Nós não podemos ficar parados para sempre. Se nós chegamos e dizemos assim, eu vou sentar aqui, daqui ninguém me tira, durante um momento ninguém vai tirar, durante 2 momentos o pessoal vai começar a passar em volta, daqui a pouco está todo mundo te empurrando, você não vai conseguir ficar porque a força das coisas vai nos empurrar, porque se deixasse, gente, é incrível, mas espíritos... Nós, aqui encarnados ou desencarnados, sim, espíritos podem ficar resistentes à mudança, resistentes à transformação, e eles se acostumam tanto com o sofrimento, se acostumam tanto com a raiva, o ódio, o desejo de vingança, que eles não saem de lá. Então, Deus não permite. E como Deus faz? Deus chega e dá uma batidinha no ombro e diz assim, vamos. Não dessa forma, mas é quase isso. Ele põe leis. E a primeira coisa que eu falei foi do progresso, lei de progresso. Depois eu falei sobre o objetivo da perfeição e falei sobre o livre-arbítrio. É assim que a força das coisas vai nos empurrando para o progresso. Então existem revoluções morais, existem revoluções sociais, e se vocês olharem assim para dentro de vocês mesmos, pensam assim, nossa, o que eu pensei essa semana sobre política, sociedade, economia, vocês vão dizer o seguinte, gente, o mundo está um caos aparentemente. Mas é engraçado porque estas revoluções que nós estamos vislumbrando todos os dias na internet, na televisão, nas conversas cotidianas, só provam que as revoluções estão no seu ponto máximo, porque nós chegamos no aspecto que não dá mais para protelar. Ou nós escolhemos ser joio, ou nós escolhemos ser trigo, ou nós escolhemos o progresso na Terra, ou nós escolhemos o progresso em outro mundo um pouco mais inferior. Porque essa é a forma que nós queremos trilhar a jornada. Mas eu não quero ser transferido para um outro mundo. Desculpa. A escola para onde você vai cumprir a sua próxima matrícula depende de Deus, mas o alinhamento da escola depende de você. Aí nós ficamos pensando, o que é a lei de amor? A lei de amor é a que nos cobre em todas as coisas. Tinha uma frase aí agora há pouco na tela que dizia assim, o amor é a resposta para todas as perguntas. Então isso é a lei do amor. Todas as perguntas, todas as questões, todos os aspectos da existência, em qualquer área, tem que haver amor para haver o nosso progresso num alinhamento mais rápido, mais direcionado para o progresso. E é claro, quando nós resistimos à lei do amor, nós acabamos nos envolvendo de braços dados, assim, agarramos mesmo com o sofrimento, com a dor. Então não é Deus que é mau, não é Deus ou a lei natural ou o outro que me faz sofrer, sou eu. Só eu sou responsável pela minha dor, pelo meu sofrimento e pelo meu atraso. E a gente precisa entender isso, porque nós estamos aqui, gente, eu vou repetir, século 21, 2025. Faz mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui e a gente ainda não entendeu que somos os responsáveis pelo nosso próprio sofrimento e que nós sofremos porque nós queremos sofrer e é uma opção. Uma possibilidade. E talvez muitos aqui tenham dizendo assim no seu próprio íntimo, eu não quero mais sofrer. Eu também não quero mais sofrer. A gente é obrigado a fazer uma colheita. Lá atrás a gente quis, semeou, agora está colhendo. Mas eu posso semear coisas diferentes. E enquanto eu semeio coisas diferentes, futuro diferente, eu também minimizo o mal do passado. Por quê? Porque o próprio Cristo explicou, quando ele falou sobre as questões todas do sofrimento, da dor, que nós podíamos fazer jornadas diferentes. E existe uma história que é contada pelas mãos de Chico Xavier, se não me engano,
que ele fala sobre a história de um homem que perdeu o dedo num equipamento de trabalho, uma pessoa que trabalhava numa casa religiosa, uma pessoa considerada muito boa, muito gentil, muito educada, muito respeitosa, muito religioso, enfim. E aí, aqui nós vamos falar que ele era espírita, que parece pela história que seria espírita, mas a gente vai dizer que é espírita agora. Se não fosse, seria da outra casa. Mas é espírita por quê? Porque nós vamos falar um pouquinho de mediunidade. Ele trabalhava na casa espírita e aí ele ficou muito triste por ter perdido o dedo. E ele falou assim, poxa, mas eu me sacrifico, me esforço, trabalho para ser uma pessoa melhor e aí ainda assim eu sou punido desse jeito? E a lei do amor que cobre uma multidão de pecados, como disse Paulo? Aí o espírito coordenador dos trabalhos mediúnicos daquela casa onde este homem trabalhava, chegou e disse assim, vem cá, é o seguinte, em outra vida você foi feitor de escravos. E naquela vida teve um escravo que fugiu e você o recuperou e para puni-lo e servir de exemplos para os outros, você pegou o braço dele e colocou dentro da moenda de cana e triturou. E quando você desencarnou, você não tirava da mente a imagem do caldo de cana manchado de vermelho. E você pediu para expiar, vivendo a mesma dor que você impôs ao outro. Só que você tem amado, só que você tem trabalhado no bem, só que você tem melhorado como ser humano e por isso você não precisa, não existe olho por olho, dente por dente. Essa é a grande conclusão. Você não precisa perder o braço, o dedo foi suficiente. E acabou a depressão do homem? Porque vocês pensam que todo o sofrimento que a gente passa aqui na Terra, todos os desafios, as dificuldades, isso aí é 100% do que a gente deve? Sim. Isso aqui é só um pouquinho assim. Mas se a gente fizer direito, Deus libera a gente dos juros, da correção e pode até dar um descontinho. Porque o amor é que nos coloca nesse caminho mais acelerado e com menos cobranças. O progresso é inevitável, mas nós podemos escolher evitar o sofrimento na maioria das situações. No Livro dos Espíritos também, pergunta 776 agora, os Espíritos dizem o seguinte, que sendo perfectível, ou seja, nós podendo nos aperfeiçoar até a perfeição, e trazendo em si o germe desse aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver para sempre, perpetuamente no estado da natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Vocês já imaginaram que desagradável para uma mãe que fala assim, ai, meu filhinho tão bonitinho, tem que trocar fraldinha, tem que dar comidinha na boca e fazer isso 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Existem algumas provações que até exigem isso, mas estou falando da infância, criancinha bonitinha. Gente, não dá para ser criança a vida inteira, não dá para ser primitivo a vida inteira. Então, o germe da perfeição está dentro de nós. E o Livro dos Espíritos esclarece isso e diz mais nas perguntas 166, 166A e 166B do Livro dos Espíritos que a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, durante a encarnação, acaba de depurar-se, ou seja, de ficar purificado, de melhorar, sofrendo a prova de uma nova experiência, de uma nova existência. A alma passa por muitas existências corporais e aí veio o fundamento da reencarnação. E quando ele fala assim, sofrendo a prova de uma nova experiência, não é no sofrendo de sofrimento, agora de dor, mas no sofrer no fato de experimentar, de vivenciar. Então, não, gente, essa não é nossa única vida. Não é. Se fosse, só teria injustiça no mundo. Porque tem gente que é bonito, outro é feio, tem gente que é rico, outro é pobre, tem gente que é inteligente e outro não consegue aprender, tem gente que queria ser homem e é mulher, tem gente que queria ser mulher e é homem, tem gente que queria fazer medicina e só consegue ser gari, tem gente que queria casar com fulano, mas o fulano gosta da ciclana, tem gente que adoece e desencarna cedo, tem gente que vive 100 e poucos anos.
Não teria justiça se não houvesse reencarnação. E enquanto a gente não entender isso, nós não vamos entender Deus. Não vamos compreender a justiça de Deus. Se na escola dos homens, nós colocamos as crianças na escolinha, lá no prezinho, no jardim, e ele vai passando de ano em ano, chega numa altura, ele vai lá e não quer mais estudar, e ele reprova. Ele faz de novo o ano, e depois ele passa de ano. E se ele não quer mais estudar, ele vai ralar. É o termo popular. Vai ralar por aí, sabe por quê? Porque ele não quis estudar e ele escolheu uma profissão que é mais braçal, eventualmente. Então, ele escolheu o caminho. E será que Deus faria pior do que esse nosso sistema que dá a possibilidade da pessoa refazer o ano escolar, de escolher a sua profissão, enfim, fazer uma decisão sobre a sua vida? Então, nessas perguntas aqui, falando sobre reencarnação, ela vai mostrando que nós realmente estamos colhendo aquilo que eventualmente escolhemos no passado e até no presente. Eu sei que errei em tais questões e eu quero vivenciar experiências que me coloquem de frente com estas questões, porque agora eu acho que entendi. E aí eu vou vencer o desafio. Não serei mais egoísta, não serei mais orgulhoso, não serei mais maledicente, não vou me matar, não vou desprezar a existência. A vida não acabando com a morte do corpo faz com que a gente não viva mais pedaços. Isso aqui não é um pedaço da existência, isso aqui é uma parte de um todo da existência. Então, a gente reencarna para aprender. Aí o que aprendeu fica, o que não aprendeu vai exercitar de novo, vai estudar de novo, vai vivenciar de novo, aprendeu. E aí vamos adquirindo conhecimento e amadurecendo espiritualmente. Então nós temos nas várias vidas várias oportunidades de melhoria. Então a misericórdia de Deus, ela é infinita. Infinita. E quando, mesmo que a gente não tenha resposta mais nenhuma resposta, nós entendemos que a misericórdia de Deus é infinita, nós entenderemos que não estamos soltos, abandonados, mas que sim, nós temos amigos espirituais aqui. Gente, às vezes a gente devia se imaginar assim, eu tô assim cambaleante e tem espíritos aqui do lado segurando pra gente não cair. Eu gosto muito de músicas religiosas e os evangélicos, eles têm músicas com letras muito legais. Eu gosto de escutar música de tudo quanto é tipo de religião. E os evangélicos costumam dizer assim, olha, coloca força nas minhas pernas espirituais para que eu não fique no chão. Diz uma música que eu escutei uma hora antes. Então é isso que nós precisamos compreender. A nossa fé tem que ser praticada, mas para ser praticada ela tem que ser compreendida. Por isso que é fé racional o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 10, diz o seguinte: mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos vão se expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. Vou limpando tudo, vida após vida. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como as provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. E expiações, quando nós as vivenciamos, apagam as faltas e purificam. Mais ou menos a história do homem do braço que perdeu o dedo. Por quê? Porque se ele suporta bem, o que é para ser só o sofrimento de uma expiação vira uma prova. Opa, não é que ele pagou mesmo? Ele não só pagou o sofrimento, como ele ainda viveu tão bem que ele mostra que ele não vai cair mais nessa conversa de imperfeição. Ele está mudado, então ele não precisa viver aquilo de novo. E o Evangelho, no mesmo item que eu acabei de citar, diz assim: quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que tinha muito a expiar. Quando nós entendermos isso, vai ficar mais fácil de agradecer a Deus pela dor, pelo desafio, pela dificuldade. Não porque a gente vai curtir, gostar, ficar alegrinho. Não. É porque a gente sabe que está conseguindo quitar uma dívida.
porque nós sabemos que Deus confia que nós já estamos prontos para isso. E que o nosso caminho espiritual se amplia para o conhecimento de todas as virtudes. Porque pensem, para chegar até aqui, no final da época de expiação do planeta Terra, vocês pensam que a gente viveu pouco? Que nós tivemos poucas experiências? A gente veio meio que tartaruga se arrastando. Mas daqui, se nós conseguirmos, ou melhor, quando nós conseguirmos dar este salto de qualidade moral e passarmos para o mundo de regeneração, estamos nos regenerando, gente, vai ser como se mudasse de um teco-teco, sabe aqueles aviãozinhos que falavam teco-teco, para um supersônico. Nós, muito mais rápido do que a gente pensa, nós seremos como Jesus. Pretensioso? Não. É o nosso objetivo. Ser como Jesus. E o Evangelho também diz o seguinte: dele depende, dele quem? Do ser humano. Depende pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências. Vocês conhecem alguém impaciente? Visto que do contrário, terá que recomeçar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: gente, não adianta ficar lamuriando, não adianta ficar reclamando. Você pode? Pode, por favor, fique à vontade. Mas quem fica lamuriando, quem fica reclamando, não está gastando tempo com isso e não com o aproveitamento da lição. Dá para compreender isso? Então, ele pede resignação. Resignação não é sentar e esperar as coisas acontecerem. Resignação é entender o seguinte: eu posso tentar mudar a minha condição, mas só se a minha condição não muda, então eu tenho que entender que eu ainda preciso desse remédio. E se é um remédio muito amargo, é porque o meu problema exige um remédio muito amargo. Todas as nossas escolhas podem resultar em consequências positivas ou negativas. E sabe o que a doutrina diz? Que não existe nada, nem aquele cisquinho, titiquinho, pequenininho de tudo que a gente fez que não tenha consequência. Vocês já pensaram? O que é isso? Não é só o que a gente fez de grande, mas o que a gente fez de pequeno, que ninguém viu, só a gente, que só a gente pensou. Deus sabe tudo. Mas não é Deus uma figura qualquer que a gente tenha inventado na cabeça para reconhecê-lo. É a lei natural. A lei, nós emitimos vibrações que tocam a lei natural. E aí a lei natural diz assim: peraí, esse aqui deu um empurrãozinho para o lado errado, tocou aqui, não é bem assim, vai ter repercussão. Então, o sofrimento não é castigo, é consequência. O sofrimento não é um desejo consciente nosso, mas é uma necessidade que nós temos consciência de precisar. Mesmo que encarnados não saibamos, espiritualmente a gente sabe. Todo mundo que está nessa sala aqui, encarnado e desencarnado, sabe por que encarnou. Pediu para viver o que está vivendo na encarnação. Ah, Vânia, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque nós somos espíritos no final de uma era de expiação, quase regenerando. Não somos primitivos faz muito tempo. Então nós não temos desculpa. E se a gente falha porque não quis fazer melhor. Livro dos Espíritos, pergunta 964, também vai falar sobre essas questões que explicam por que nós escolhemos dor ou amor e por que a gente muitas vezes escolhe o sofrimento. Diz assim: quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Sente aqui, vou avaliar você e julgar e te dar a tua sentença. Não, não é assim. Ele não vai dizer, como diz o exemplo da pergunta: foste guloso, vou punir-te. Está escrito assim. A gente não está acostumado, né? Deus traçou um limite.
as enfermidades, as doenças e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição, é o resultado da infração da lei, e assim é em tudo. Vocês entenderam? Deus não vem julgar. Deus não julga. Sabe aquela história de que muitos irmãos de outras religiões acreditam, depois da morte vem o julgamento? Não dessa forma, com Deus apontando o dedo e falando que nós erramos. Não. A consequência das nossas escolhas é o julgamento. Por isso que quando a gente desencarna, os espíritos relatam e as experiências científicas que falam de experiência de quase morte, EQM, mostram que isso é um fato real, científico, que quando nós desencarnamos, nós vemos a nossa existência passar tão veloz na nossa mente, que esse é o momento do julgamento. Eu mesma me julgo, porque eu vejo tudo o que eu fiz, tudo o que eu pensei, tudo o que eu senti, tudo o que eu desejei, tudo o que eu não quis fazer, todas as oportunidades que eu aproveitei, todas as oportunidades que eu não aproveitei. E aí, quando eu vou para o outro lado por afinidade, para qualquer campo da espiritualidade, seja uma colônia, seja um espaço numa região mais inferior, eu estou lá consciente de que eu não fui jogada lá por acaso, porque eu fiz o julgamento de mim mesma com a minha consciência e a memória de todas as coisas. Nada passa batido perante a lei divina. E a pergunta 964 diz assim que todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Isso é óbvio para nós, não é verdade? Nós sabemos, tudo passa pelas leis de Deus. Nenhuma ação que não possa ser uma violação das leis. Não que seja, que possa ser. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de quem? Uma nota e uma chance, quem sabe? Se eu sofro, de quem é a culpa? Se a Vânia sofre, é da Vânia. Se é o Adão que sofre, é o Adão que é o responsável. E a Silvinha, e o Marcelo, e o Marcos, e o Carlos, e a Maria, e a Carmen, e a Lúcia, enfim. Está escrito aqui, eu sou responsável. E, desse modo, nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Não é legal pensar assim? Sabe por que é legal? Porque eu não dependo de ninguém. Eu só dependo de mim. A dor surge quando a gente resiste ao amor. A dor surge quando nós resistimos a fazer o que é certo. A dor surge quando nós tropeçamos porque não quisemos dar um pulinho ou andar mais rápido. Essa que é a questão. Todos os nossos maus hábitos, todas as nossas vaidades, todas as nossas imperfeições morais, elas vão ter consequências. Mas a gente está falando aqui muito de dor. Não é dor ou amor? Gente, é óbvio que o inverso é verdadeiro. Se eu faço certo, se eu me esforço, se eu quis mudar, as coisas melhoram. Vocês já leram o Código Penal da Vida Futura na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec? Recomendo. São 33 artigos falando sobre o outro lado da vida. Então é o seguinte, como se tivesse um julgamento, aqui estão os artigos que nós podemos entrar com esse código. O artigo 1 e 2, o primeiro e o segundo eu vou ler para vocês. Olha só o que ele diz. Lembrando que o nome é Código Penal da Vida Futura, consequência lá. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Ou seja, eu estou trabalhando muito a minha intolerância, a minha impaciência, mas eu continuo sendo maledicente. Então, lá do outro lado, eu vou sofrer o quê? Eu melhorei na impaciência, mas estou maledicente. Eu vou sofrer as consequências da maledicência, concordam?
Seu estado, feliz ou infeliz, ou melhor, feliz ou desgraçado, este é o termo usado no Código Penal no Céu e Inferno, é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Então, se eu chego do outro lado e eu estou me sentindo bem, isso é consequência dos meus bons atos, do meu aprendizado, da minha vontade de ser bom. E se eu estou infeliz, da mesma forma. E o artigo 2º do Código diz o seguinte: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, óbvio. Ou seja, a purificação completa do espírito. Então, nós ainda não temos nem ideia do que seja a felicidade perfeita, porque nós não temos nem ideia do que seja não ter imperfeições. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de gozo, de felicidade, assim como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo, portanto de felicidade, e atenuação, diminuição dos sofrimentos. Então, se a gente está sofrendo hoje, a gente tem que pensar o seguinte: opa, qual virtude eu vou começar a trabalhar mais rápido aqui? Porque quanto mais eu trabalho para ter virtudes, menos eu sofro. Então, o amor resume a lei de Deus, o amor resume a lei de Jesus, tudo que o cristianismo nos ensinou. É uma escolha, nós temos que ser conscientes na escolha. A gente não escolhe ser bom por acaso, a gente não escolhe ser a lei do amor por acaso, a gente tem que ter consciência. É por isso que nós aprendemos no Espiritismo a refletir. A Umbanda oferece essas mesmas ideias, só que com outra forma. E o Espiritismo, ele procura despertar no ser humano a ideia de que ele já é capaz de criar para si mesmo melhores condições. Então, todo aquele que não consegue entender isso procura muito receber cura, tratamento, a doação de coisas que são mais materiais da vida para minimizar o sofrimento aqui. E tá tudo bem, é ótimo que seja assim. Mas se a gente quer melhorar de verdade e não sofrer mais, quer diminuir o desafio, ou seja, o impacto do sofrimento e da dificuldade na nossa vida, a gente precisa aprender a amar, porque o amor acelera a nossa paz interior. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. Eu falo, depois, se vocês querem anotar ou não, eu já não sei, mas vai estar gravado no YouTube, aí vocês anotam se quiserem olhar. Diz o seguinte: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral. Olha o que ele diz, da raça humana. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento da raça humana, não é do indivíduo apenas. E a felicidade durante a vida terrestre, ou seja, a lei de amor melhora meu grau de paz e de felicidade dentro do que é possível. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão. Lembra que não dá para ficar na ignorância estagnado? Quando observarem os benefícios da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não gostaria que te fizesse. Ao contrário, fazei, diz aqui. Fazei ao próximo todo o bem que puder ser feito. Então, assim, sabe o que ele está dizendo? Que quando a gente sofre, a gente continua sofrendo, mas a gente começa a ver que o outro não está sofrendo porque ele está sendo bom, o outro está sofrendo menos porque ele mudou. E assim nós vamos vendo que a lei do amor, ela vai nos tocando. Poxa, eu não quero mais passar por isso, então eu vou fazer que nem ele. Vocês pensam que nós não temos inimigos espirituais que olham a gente aqui tentando melhorar? E aí, no começo, eles querem que a gente prove por A mais B que a gente não mudou. E aí eles dão umas cutucadas nas nossas imperfeições, provocam as problemáticas para que a gente vença. E aí ele começa a ver que a gente realmente quer mudar, realmente quer melhorar. E sabe o que acontece? Eles mudam conosco. E os que não mudam, o próprio sofrimento que eles estão escolhendo vai levá-los a algum lugar e ambiente mais adequados, porque conosco não é mais o lugar deles, porque a gente em nós não existe mais compatibilidade. Então, o progresso é inevitável,
é uma lei divina. A dor acontece quando nós resistimos a fazer o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é correto. E o amor é escolher um bom caminho para a nossa existência. Essa é a questão que nós comumente falamos, que é ou vai pelo amor ou vai pela dor. A gente não pensa em quanto fundamento doutrinário existe nessa simples frase. Porque está escrito na doutrina dos espíritos. Por que que a gente sofre? Por que a dor? Por que que a gente escolhe? A reencarnação e a lei de causa e efeito são duas das leis naturais que elas vão nos empurrando. Ela está muito imatura ainda, pobrezinha dessa Vânia, ainda não conseguiu. Então vamos empurrar. Nasce de novo. Tem uma consequenciazinha nova aqui porque deu uma tropeçada. E assim vai. E a gente vai mudando. Mas a gente não pode esperar que a dor haja em nós, que o sofrimento aconteça para que a gente melhore. A gente pode evitar. E aí eu termino com duas coisas. A primeira coisa, uma reflexão que eu quero que vocês levem para casa, que vocês pensem. Em que áreas da minha vida eu ainda estou sofrendo porque eu não parei para refletir o que a dor quer me ensinar? Por quê que eu ainda recebo isso com esse impacto? Será que existe alguma área na minha vida em que eu posso converter a minha conduta orgulhosa, egoísta e sei lá mais o que, em uma conduta de amor, de paciência, de perdão, de tolerância? Vamos usar a partir de hoje a frase que nós sabemos que Jesus ensinou e que é educativa, é fazer ao próximo que gostaríamos que nos fosse feito. Se eu me usar de balizamento, se eu me usar como o que é para mim, eu fizer para o outro, eu não vou errar mais. Ok? Tá aqui? E assim eu digo para vocês, sim, pela dor ou pelo amor, nós podemos escolher. Eu acredito que nós já estamos escolhendo o amor, porque não estaríamos aqui hoje fazendo esse estudo, participando coletivamente de um alinhamento com as leis divinas se nós não estivéssemos escolhendo o amor. Então eu fico muito feliz por nós estarmos juntos nessa jornada e quem sabe um dia nos encontraremos também do outro lado para dizer assim, olha, eu conheço você lá do Irmãos da Luz em Jesus, que legal, também te conheço de lá. Por quê? Porque nós estamos no mesmo lugar, trabalhando para mais desenvolvimento nosso e do próximo e da coletividade. E a última coisa é que eu pedi para esta maravilhosa casa tocar uma música para vocês. Eu não falei para vocês que eu gosto de música? Só que essa não é evangélica, essa é espírita. Se chama Aprendiz, do Tim e Vanessa, e eu gostaria que vocês, se quiserem, assim, considerar quase, não estou dizendo que vai ser a prece final, mas quase como uma prece final, assim, porque ela tem uma letra muito gostosa, uma música, uma melodia gostosa, mas porque a letra dela vai dizer para nós sobre as questões da dor, do sofrimento e do amor. E eu espero que a partir de hoje, todas as reflexões matinais de vocês sejam: hoje eu farei a prática do amor. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine, que vocês estejam sempre envolvidos pela luz do Mestre Maior e que os seus mentores consigam falar sempre com vocês e vocês escutarem. E é claro que tudo que eu digo para vocês é para mim também. Que Deus abençoe. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o pai.
quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim Nesse vai e vem, sei que